A mensagem nesta noite é como nós devemos e podemos produzir alegria nas nossas vidas, gerar alegria nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26. Eu vou iniciar neste texto. Este não é o texto que nós vamos fazer aqui a elucidação, não é o texto que nós vamos estar aqui expondo, mas ele serve como introdução para o texto que nós vamos expor nesta noite. E eu quero introduzir com a leitura de Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26. Aqui, irmãos, o contexto é de prisão. O apóstolo Paulo, ele estava preso, ele não sabia ao certo, ele não tinha uma certeza, ele não tinha uma visão clara se ele seria libertado ou se ele continuaria preso e viria a ser morto. Mas ele ora e ele aplica a fé e ele fala do propósito. Vamos ler juntos então Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. A igreja estava orando pelo apóstolo Paulo e ele está falando: eu estou certo que pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Cristo, o resultado disso será a minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Repita comigo aqui, irmãos: minha ardente expectativa e esperança. Glória a Deus. Você precisa ter uma ardente expectativa e uma esperança. Então, o apóstolo Paulo, ele ardia, ele desejava, ele buscava, e ele tinha essa ardente expectativa e esperança, que ele em nada seria envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, e também agora preso, Cristo seria engrandecido no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. Ainda que eu venha morrer, ou que eu viva e seja liberto, Cristo será engrandecido. E aí ele continua no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele, irmãos, o desejo ardente e a fé, meu Deus, como será maravilhoso o dia em que eu me encontrar com o Senhor, o dia em que eu estiver face a face com o meu Deus. Que anelo potente, que anelo maravilhoso. E a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurados aqueles que amam a sua vinda, que anelam, que desejam ardentemente por este encontro com o Senhor Jesus. Isso é coisa de crente. Diga para o irmão que está do seu lado: isso é coisa de crente, viu, irmão? Aleluia! E ele diz: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, e aí ele vai falar sobre o propósito aqui. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, um homem produtivo. Glória a Deus. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Circule essa palavra, alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Ele tinha um motivo para estar vivo, ele tinha um motivo para lutar, ele tinha um motivo para continuar, o propósito eterno de Deus. E este é também o propósito de cada um de nós, irmãos. O propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai.
E Deus deseja que todo o seu corpo, que é a sua igreja, faça a vontade do cabeça. E a vontade do nosso cabeça, Jesus, é ter uma família de muitos irmãos, porque foi para isso que ele veio. Jesus, o unigênito do Pai, se tornou o primogênito entre muitos irmãos, levando muitos filhos à glória. Então, enquanto nós estivermos no mundo, existe um propósito eterno, um propósito de Deus, porque você é a igreja. Deus quer que nós cumpramos o seu propósito. Deus quer que nós venhamos frutificar um pouco mais. Não, se eu ficar aqui, eu poderei edificar um pouco mais, eu poderei frutificar um pouco mais, eu poderei aconselhar melhor os meus filhos, eu poderei direcionar melhor a minha família, eu poderei salvar, quem sabe, alguns dos meus amigos, eu poderei gerar alegria, eu poderei gerar vida, eu poderei gerar cura, eu poderei fazer a diferença, porque Cristo está em mim, e se Jesus Cristo está em mim, há esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Glória a Jesus, amém, irmãos? Então, o motivo para estar vivo e o motivo de tanta alegria é o propósito eterno de Deus, porque ele estava feliz na cadeia, ele estava feliz dentro da prisão, porque ele foi preso por causa do Senhor. Então, irmãos, na vida nós devemos sempre olhar para frente. Não se preocupe em olhar longe, em olhar distante, mas se preocupe em olhar e caminhar para frente, porque o apóstolo Paulo diz exatamente isso: deixando para trás as coisas que ficam, deixando todas as mágoas, ressentimentos, todas as coisas que me prendiam, todas as coisas que me embaraçavam, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, não se preocupe em olhar distante, mas olhe para frente. Talvez você não consiga enxergar muito longe, e é uma revelação, irmãos, nós somos ovelhas do Senhor. O Salmo diz, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele cuida de nós, Ele dirige as nossas vidas com o seu cajado, com o seu bordão, Ele nos conduz a verdes pastos, Ele nos leva a águas de descanso. Mas é notório que a ovelha tem visão curta, nós não conseguimos enxergar muito longe. No entanto, nós precisamos caminhar para frente, e então nós podemos agradar a Deus no dia de hoje, porque a palavra do Senhor diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem tanto lá com o futuro, porque o futuro trará suas próprias preocupações, mas hoje é o dia de buscarmos a Deus, hoje é o dia de agradarmos o Senhor, hoje é o dia que está nas nossas mãos, e que nós podemos fazer a vontade dEle nesse momento. Por isso, a palavra do Senhor nos revela, irmãos, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. O que significa isso, Senhor, hoje? Como que eu vou fazer? O que a tua palavra diz sobre isso? Eu quero te obedecer, quero cumprir o teu propósito e a tua vontade na minha vida. Então, a tua palavra, Pai, ilumine aqui os meus pés, ilumine aqui o meu caminho. Talvez lá adiante eu não consigo enxergar, irmãos, mas eu consigo saber qual é a vontade de Deus hoje, para como eu devo tratar o meu irmão hoje, para como eu devo tratar a minha esposa hoje, a minha família hoje, para o que eu devo fazer hoje, as renúncias que eu posso fazer para agradar a Deus hoje, as obras, as coisas que eu posso empenhar para fazer a vontade do Senhor hoje. E essas pequenas coisas que nós fazemos para agradar a Deus no tempo presente nos levam para as coisas grandes do dia de amanhã. Aleluia! Porque está escrito: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Diga para o irmão aí do seu lado: seja fiel no pouco, irmão, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia! O Senhor é fiel, irmãos, e Ele nos coloca sobre o muito. E aí nós compreendemos algo tremendo, irmãos, que a alegria, ela é um foco antes de ser um sentimento. A alegria é um foco antes de ser um sentimento. Eu acredito que algumas pessoas
que estão aqui nesta noite, talvez estejam enfrentando e por causa destas coisas estão perdendo a sua alegria. Talvez você está perdendo a sua alegria porque você não conhece ou porque você desconhece as coisas que estão destruindo a sua alegria. E o apóstolo Tiago, ele vai ensinar a desenvolver a alegria, não a encontrar a alegria, mas a desenvolver a alegria. Porque quando nós pensamos que a alegria pode ser encontrada, você pensa na alegria como um lugar geográfico dentro do território. Você pensa na alegria como algo que você pode chegar, uma porta que você pode entrar, ou algo que você pode realizar. E então você fica pensando na próxima realização profissional. Você fica pensando talvez em uma realização sentimental, em uma realização de relacionamento. Quando eu tiver uma pessoa, quando eu me formar, quando eu conseguir o tal status, quando eu conseguir a tal realização, então eu serei feliz. Como se a alegria pudesse ser alcançada dessa maneira. Mas a alegria não é alcançada desta maneira, porque a alegria é uma forma como nós vemos a vida. A alegria é um foco antes de ser uma emoção, antes de ser um sentimento. Então não é esperando o seu próximo passo que você vai alcançar a alegria. Mas Tiago vai nos mostrar algo que pode ser familiar para alguns de nós, mas que soa muito estranho para a maioria, que parece inclusive paradoxal para a maioria de nós. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, os irmãos podem acompanhar comigo. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4, diz assim, vejam só, irmãos: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Algumas versões aqui, quando fala passar por várias provações, elas trazem por provações de muitos tipos. Tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por provações de muitos tipos, sabendo que a aprovação da vossa fé, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A provação que vocês estão enfrentando vai desenvolver algo que o crente tem, e que se chama perseverança. Pergunte para o irmão aí do lado: você tem perseverança, irmão? Responda para ele aí, sim ou não? Tem ou não tem? Se ele disser que sim, diga para ele: então você é crente. Você é crente. Aleluia! Glória a Deus! O que acontece, irmãos? A perseverança, aleluia, deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E aí nós precisamos entender, irmãos, que existem provações de muitos tipos, existem provações diversas. Nem todos estamos passando pelas mesmas provações, mas todos nós estamos passando por algo. Quantos de vocês sabem que existem vários tipos de provações, vários tipos de testes na nossa vida? É como quando a gente vai no supermercado e entra naquela fileira, né, das bebidas. E aí tem tanto tipo de bebida lá, né, irmãos? É uma variedade tão grande de bebida, e tem umas que o crente não pode beber. Amém, irmãos? Diga para o irmão dela: viu, irmão? Tem umas ali que o crente não pode beber. Aleluia! E assim são as provações, irmãos. É tanto tipo de provação que vem. É que nem quando a gente vai na loja de tinta, né, para comprar tinta para pintar a casa. Você chega lá: eu queria ver uma tinta tal, queria dar uma olhadinha nos modelos de tinta que tem. Você pensa, o cara vai mostrar umas 10 tintas, né, uns 10 tipos. E o cara vem com uma bíblia, e em cada página tem umas 100 tonalidades.
E você, meu Deus, que confusão. E daí muitos levam aquele negócio para casa e ainda pintam da cor que não gostaram ainda. Não ficou bom. Misericórdia. E assim são muitas vezes as provações, irmãos. Existem provações associadas à abundância, e existem provações associadas à escassez, à pobreza. Esse último tipo é mais comum, porque todo mundo sabe que passar pela escassez, passar por uma quebra, passar por uma falência, é uma luta, é uma batalha. Mas passar por momentos de abundância, de prosperidade, também é um teste, porque muitas vezes a abundância e a prosperidade são um teste para o nosso caráter. A sua maneira é como se nós fôssemos testados numa parte do nosso caráter. E se você estiver preparado para ser testado, se você conseguir administrar, gerir estas riquezas da forma e da maneira de Deus, você pode ser bem-sucedido e aprovado. Mas a abundância pode ser um teste e uma aprovação, e pode dar muito mais problema do que a pobreza financeira. De fato, irmãos, as riquezas podem trazer pobreza relacional, se não houver maturidade emocional para administrar a compreensão dos recursos que foram dados por Deus a nós. E você pode observar isso. Às vezes a pessoa coloca sua confiança nas riquezas, e Jesus diz, não coloquem a confiança de vocês na instabilidade das riquezas. E quando a pessoa coloca sua confiança nas riquezas, por mais rica que seja, ela está sempre em estado de alerta, ela vive muito preocupada, ela vive desconfiada. Será que essa pessoa está se aproximando de mim? Será que é um amigo verdadeiro? Será que é um interesseiro? E ela desconfia das pessoas, e ela tem muitos problemas relacionais, às vezes problemas até familiares, dentro da família. Muitos filhos, não só quando os pais falecem, brigam por causa de herança, mas às vezes brigam também por causa de dinheiro, e famílias e até casais brigam por causa de dinheiro em plena prosperidade, porque não tem entendimento emocional e porque fizeram das riquezas o seu Deus. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que pessoas são mais importantes do que coisas. A palavra do Senhor diz que o valor do homem não se constitui da abundância de bens materiais que ele possui. O nosso valor excede estas coisas. Isso é apenas alguns pequenos fatores que a abundância financeira pode trazer como provação para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui provado tanto a ter fartura, abundância, quanto a padecer necessidade. Existem lutas de pessoas solteiras e lutas de pessoas casadas. Existem pessoas que lutam com a solidão, e a luta da pessoa está relacionada à solidão. E outros têm luta relacionada ao companheirismo conjugal. E aí muitas vezes alguém pode dizer: pastor, mas será que eu posso trocar de luta, trocar de teste, trocar de prova? Eu acho que eu queria experimentar um pouco, já que existem essas lutas de pessoas que estão em abundância, em pujança financeira. Acho que eu queria experimentar um pouco as lutas dos ricos. Aleluia! Eu sou solteiro, pastor, tanta solidão. Acho que eu queria experimentar as lutas do casado, porque eu acho que eu estou mais preparado para enfrentar essas provações aí do que as minhas. Diga misericórdia, irmãos. Mas algo certo, depois que nós somos iluminados pela palavra de Deus, realmente nós não conseguimos mais associar a alegria com status, sucesso ou dinheiro. Você não consegue mais, porque você foi iluminado por Deus, você não consegue mais associar a alegria com isso, com fama, com sucesso, com likes, com curtidas, com dinheiro, com nada destas coisas. Mas a tua alegria está em alcançar a alegria do teu Senhor e do teu Salvador. Aleluia!
A alegria do céu é o teu alvo. E quando através da tua adoração, e quando eu falo adoração, irmãos, não estou falando apenas de fruto dos lábios que adoram ao nome do Senhor, mas estou falando da vida do adorador, a vida que agrada a Deus, a vida que se preocupa em agradar a Deus em todos os momentos, horas, escolhas. Isso é verdadeira adoração, isso é apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E são esses que por consequência também experimentam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E às vezes nós não compreendemos sobre as nossas provações. E aqui Tiago está falando de provação, mas no original ele pode estar falando de tentação, pode estar falando de provação, pode estar falando de consequência dos nossos próprios pecados, que nós também padecemos e somos provados por causa dos nossos próprios pecados. E aí, meus irmãos, nós percebemos que a alegria pode ser ultra circunstancial, porque ela não é produto do sucesso, do dinheiro, do status, não é produto do que as pessoas dizem sobre você, do que as pessoas pensam sobre você, se elas te estimam, se elas te celebram ou se te desconsideram. Existem diferentes tipos de testes. Somando a isto, a maioria de nós não consegue fazer distinção entre uma tentação, uma provação e uma consequência. Nós, neste ano, alguns meses atrás, já estudamos sobre isso aqui na igreja. A língua que Tiago usa aqui pode abarcar qualquer uma destas coisas. Pode ser uma tentação, pode ser um ataque do diabo. Sim, uma tentação, um ataque do diabo na sua vida. Pode ser apenas uma provação colocada por Deus. Pode ser uma consequência do seu próprio pecado. Pode ser. Aqui, irmãos, eles estavam num contexto de perseguição, e muitos cristãos, por causa da fé, por causa da fidelidade a Deus, foram perseguidos e acabaram tendo que sair fugidos em uma diáspora. E ele pode estar falando sobre isso, ou ele poderia estar falando sobre tentação mesmo, sobre ataque. E quando nós olhamos para as escrituras, Tiago, ele alenca algo muito importante aqui. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, primeiro ele diz: alegrai-vos em todos os tipos de provações, porque a prova da vossa fé desenvolve a perseverança alcança o seu resultado pleno, para que sejais perfeitos e íntegros, não tendo falta de coisa alguma. E aí ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O que significa isso, irmãos? Significa que alguns de nós, quando vem a provação, quando vem a dificuldade, quando vem o drama na vida, quando vem a tempestade, a vida dele não está edificada sobre a rocha. E aí ele é como a onda, né? Não pense tal homem sem fé, inconstante do jeito que receberá alguma coisa do Senhor. É como uma onda, impelida e agitada pelo vento. O que acontece? O mar está calmo, está tudo bonançoso. Não sei se essa palavra existe, né? Mas está uma bonança, coisa mais linda. Aquela água tranquila, não tem vento, tudo tranquilo, e ele está calminho. Ai, que delícia, como eu estou feliz, como eu estou alegre, como está boa a vida. De repente começa o vento. Acompanha aí, irmão. Tinha que dar mais ênfase, irmão, aí. Não tem aí um som mais... Deixa que eu faço o efeito aqui. E o que acontece com a sua vida, com as suas emoções? Começa uma onda, né? E aquela onda...
O vento sopra por fora e você por dentro levanta aquela onda espumante, bravia, agitada. Diz a Bíblia: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, inconstante do jeito que é. Homem inconstante, aleluia. O Senhor não quer que sejamos assim, irmãos. Quando a Bíblia fala que você está sendo tentado, sofrendo um ataque do diabo, qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? O que Deus fala? Como Deus diz que nós temos que agir? Diz a Bíblia, nesse caso, quando é um ataque do diabo, uma macumba, um feitiço, um saravá, ou o demônio mesmo que não gosta do crente, né? Que é só o cara se converter, o diabo ataca. O que diz a Bíblia que é para fazer, irmão? Resistir. Diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! O inimigo vem tentar, vem atacar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas às vezes a pessoa está sendo provada, e quando nós somos provados, nós não devemos resistir. Muitas vezes, quando você é provado por Deus, você tem que aceitar. Senhor, me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Estou passando por essa prova, estou passando por esse drama na minha vida. Então me dê serenidade para eu aceitar o que eu não posso mudar. E perseverança, aleluia, perseverança, amém, irmãos? Mas às vezes a pessoa está tratando ataque como provação, provação como ataque, ou pior ainda, irmãos, está tratando uma consequência com uma coisa dessas. Porque quando é consequência do pecado, muitas vezes a pessoa passa anos culpando o demônio. O demônio destruiu minha vida. E não foi, irmão, foi consequência do teu pecado, consequência dos teus erros, dos teus próprios erros, e você está sofrendo as consequências. E aí, pastor, como é que eu tenho que fazer quando é consequência das minhas más escolhas, dos meus erros? Peça perdão, faça um conserto, se conserte com Deus. E hoje é culto de Santa Ceia, amém, irmãos? Faça um conserto com o Senhor, peça perdão. Se foram pessoas que você ofendeu, peça perdão a elas, se conserte. Se foi alguma coisa, restitua, conserte, irmão. Pastor, não dá mais para consertar, não tem mais jeito. Às vezes não tem mais jeito mesmo, irmãos. É como quando a gente se descuida com alguma louça e a louça cai, quebra, não tem mais como colar. Muitas vezes, se você for colar, não fica bom. Então, se arrependa, siga daqui para diante, não faça mais, aprenda com os seus erros, faça diferente, trilhe um caminho diferente para a glória de Deus. É preciso ler a palavra de Deus para saber a diferença. E Tiago diz isso, Tiago 1 versículo 5, ele está falando nessa passagem, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ao invés de ficar perguntando para todo mundo ao redor, irmãos, o que fazer, comece com a fonte, comece com Deus, peça para Deus: Senhor, me dê sabedoria. Ao invés de você ir falar dos teus problemas a tantas pessoas que são impotentes e que não podem resolver, pessoas que até vão se sentir mal, você vai se sentir mal, as pessoas vão se sentir mal por estar ouvindo toda aquela contaminação da sua boca, e todo mundo vai ficar frustrado. Então, vá buscar primeiro ao Senhor. E quando você buscar conselheiros, porque a palavra do Senhor diz que na abundância de conselhos a sabedoria, busque pessoas íntegras que te confrontam, pessoas amigas que vão falar a verdade para você, e não bajuladores. Porque o nosso coração é tão enganoso, irmãos, tão enganoso, que às vezes a gente busca uma pessoa para compartilhar o problema, que a gente sabe que ele vai lamber a nossa ferida, ele vai inclusive nos identificar, ele vai inclusive fazer de conta que ficou mais magoado do que você mesmo, vai se indignar: nossa, o quê? Você passou por isso? Não acredito! E era bem isso que você queria ouvir, né? Me fortaleceu, eu estou certo no meu posicionamento, tenho que ir por esse caminho mesmo, viu? Eu recebi um apoio aqui, um apoio do demônio, do capeta. Os irmãos estão entendendo, irmãos?
Então, ame, a Bíblia diz, irmãos, bem-aventurado aquele que ama a correção. É difícil, né, irmãos? É difícil, mas a gente é muito, muito bem-aventurado e feliz. Bem-aventurado aquele que ama a correção, que tem um coração humilde e ensinável, porque o grande problema nosso, e que nos assemelha não com Jesus, mas com Satanás, é o orgulho. Porque Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Sabe por que você não tem descanso na tua alma, irmão? Porque você é muito orgulhoso, aleluia. Ainda bem que eu estou falando aqui, né, genericamente, porque às vezes você fala isso aí direto para uma pessoa, a pessoa já sobe um vermelhão, já fica doido, já fica até inimigo, irmãos, misericórdia. Mas é verdade, irmãos, e nós precisamos conhecer a verdade, especialmente a verdade sobre nós mesmos, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dos nossos maiores problemas somos nós mesmos. Um dos maiores inimigos, uma das pessoas que mais nos boicota, somos nós mesmos. Então você precisa do confronto e da comparação com a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E aí você vai perguntando para Deus: Senhor, me dê sabedoria. O que eu devo fazer nessa questão, nessa situação? Eu devo resistir? Devo repreender? É um ataque do diabo? Ou eu devo fazer como o Senhor manda fazer com relação às ervas daninhas, ao joio que está crescendo ao lado do trigo, que é simplesmente para eu deixar aquilo nas tuas mãos? O que eu devo fazer, Senhor? Porque meus irmãos, Deus se importa com a sua felicidade. Quem acredita nisso, levante a mão. Se existem pais aqui, eu acredito que todo pai e mãe aqui se importa com a felicidade do filho. É verdade ou não? Ih, vou chamar o conselho tutelar para vocês. Tá feia a coisa. Se importa ou não se importa? A Bíblia diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, não dará o Senhor coisas boas àqueles que lhe o pedirem? E aí eu gosto, irmãos, porque a palavra tem os evangelhos sinóticos, que são outros evangelistas que contaram a mesma história do seu ponto de vista e com as suas palavras. Então, eles não são iguais, eles são diferentes, mas eles se complementam, eles não se contradizem. E essas diferenças autenticam o evangelho, porque se fosse tudo muito igual, a gente poderia dizer: mas será que essa palavra não foi do homem mesmo? Mas não, eles viram e falaram do que viram. Então há diferenças nos depoimentos dos evangelistas. Os evangelhos que contam a mesma história têm diferenças marcantes, e um deles diz isso: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o Pai Celestial coisas boas àqueles que lhe o pedirem? E no outro evangelho, a mesma passagem, a mesma narrativa, ele vai dizer assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então Deus dá coisas boas, coisas materiais, bênçãos, mas Deus também dá o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, a fonte de toda alegria e sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode louvar o Senhor, irmãos? Você pode dizer: eu desejo o Espírito Santo na minha vida. Eu desejo o Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. Deus se importa com a nossa alegria. E em hebraico, a mesma palavra para feliz é também sinônimo de abençoado. Feliz, abençoado, ou bem-aventurado. E aí a gente tem o sermão da montanha: bem-aventurados os simples, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os pacificadores. Se nós formos desta maneira, irmãos, nós somos abençoados e nós seremos felizes, porque é um feliz, é um bem-aventurado, é um abençoado. O versículo 2
diz assim: considere pura alegria, considere motivo de grande alegria, literalmente, conte tudo como alegria. E eu quero falar sobre o que dirige a alegria. O que dirige a alegria na tua vida, meu irmão, minha irmã? Se está tudo bem, está alegre. Se não está bem, está triste. O que dirige a sua alegria? A sua alegria é determinada pelas distrações da vida. Opa, vamos para a praia. Ei, vamos para a praia, mãe, vamos para a praia. A sua alegria é determinada pelas circunstâncias, irmão. O que determina, o que dirige a sua alegria? O ensinamento de Jesus aqui contraria a expectativa cultural, mundana, desse mundo de alegria. E hoje, nós vivemos num tempo muito difícil, irmãos, em que a pressão social quer falar para cada um de nós que nós temos que estar sempre bem, nós temos que estar sempre desfrutando dos prazeres. Por quê, irmãos? Porque nas redes sociais as pessoas postam seus melhores momentos, e aquilo ali vai entrando na nossa mente, muitas vezes gerando crises. Mas a realidade é que você não precisa toda vez estar se sentindo maravilhoso, super bem. Não, isso não é sinônimo de alegria, porque alegria não é uma emoção. Pode gerar uma emoção, mas não é uma emoção. Alegria, primeiramente, é um foco. Alegria, primeiramente, é uma maneira como você vê as coisas, como você enxerga as coisas, é a sua visão. E em nossos dias existe muito fortemente esta pressão, e nós estamos vivendo nessa geração, uma geração que acha que a alegria está associada a sentimentos em sua carne. E pode, claro que pode, irmãos, momentos de prazer da carne produzirem alegria. Em algum sentido é lícito. Deus nos abençoa para que desfrutemos a vida e as coisas que Ele mesmo nos dá. Isso está escrito no livro de Provérbios, no livro de Salomão. Mas a alegria vai além disso. Por isso a palavra do Senhor diz: grande fonte de lucro, sim, é a piedade, mas com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos com isso contentes. E é importante entendermos, irmãos, que tudo começa não com o sentimento, mas com a fé e com a nossa perspectiva de Deus. E aí nós vamos ver que Jesus inverteu esse fluxo. Aqui está Jesus indo para a cruz, aqui está ele sendo ridicularizado, sua reputação sendo jogada no lixo, ele está sendo cuspido, e ele é condescendente com aqueles que ele criou. E o escritor de Hebreus diz o seguinte, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vejam o que diz o texto sagrado. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Pela alegria posta diante dele, ele suportou a cruz. O que você coloca diante dos seus olhos? O que você colocou diante de você? É a isto que a sua alegria se conecta. O que você colocou diante de você? Eu vou explicar melhor. A alegria é um ponto de vista. A alegria é uma forma de ver as coisas. Isso nos ajuda, isso nos liberta, inclusive de termos a necessidade de sempre nos sentirmos plenamente bem.
temos tantas pessoas, irmãos, que estão deixando o seu emprego por causa das suas emoções. Eu não estou feliz no meu emprego está gerando lutas, está gerando dificuldades, estão deixando seus empregos porque estão infelizes, sem realmente entender que às vezes a alegria não é a ausência de momentos difíceis, tensos ou até mesmo tristes. Ué, pastor, momentos tristes? Sim, irmãos, porque uma pessoa pode estar passando por um momento triste, perdeu um filho, você quer que ele esteja rindo? Entrou em falência, aconteceu algum drama, está doente, alguma coisa aconteceu na sua vida, você quer que ele esteja rindo, irmão? Ela está passando por um momento triste na sua vida, mas ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, em essência, ele é feliz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo que nós precisamos é olhar para aquele versículo que diz que Jesus, pela alegria que foi colocada diante dele, a alegria que lhe estava proposta, por causa dessa alegria, ele suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Ele não encontrou alegria no evento, ele encontrou alegria no resultado garantido do evento. Ele não encontrou alegria no sentimento de estar pendurado naquela cruz. O ego, eu sou o filho de Deus, e esse ego transcendeu a dor e transcendeu a natureza do universo. Não, irmãos, ele, como nós, em tudo foi provado, ele sentiu dor, ele se entristeceu, ele passou pela agonia daquela cruz, como qualquer um de nós passaria, mas pela alegria que estava diante dele, a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezou a ignomínia e venceu, porque quando ele estava naquela cruz, ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para nós, ele olhou para milhares de homens e mulheres que ele salvaria, e ele se alegrou, a alma dele se alegrou pelo resultado do seu penoso trabalho na cruz. Aleluia! Ele disse: vale a pena, não é por mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, não é só por nós, não é só por você. Vale a pena pelo teu próximo, vale a pena pelo teu filho, vale a pena pela sua esposa, vale a pena pelo seu marido. Quantas pessoas estão dizendo: pastor, não vou mais ficar casado, estou triste. Quantas pessoas, irmãos, estão abandonando a sua vida, às vezes até abandonando a igreja. Pastor, não vou mais ficar na igreja, eu tive uma decepção lá. Diz a Bíblia, irmãos, dê a outra face, ame, perdoe, permaneça, se cure, abençoe. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí, irmãos, eu fico imaginando, né? Eu treino, viu, irmãos? Aqui, ó. Aleluia. E lá na minha academia, eu pego uma barra de 20 quilos, coloco um negócio lá, uma anilha de 20 quilos de cada lado, e aí dá 40, 60, a barra pesa 20, mais 20 de cada lado, 60, coloco nas costas e ó. E eu não fico triste. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que essa carga, esse peso vai me fortalecer. Uma coisa é você enfrentar a luta, a batalha com um propósito, tem um propósito. Outra coisa é enfrentar sem propósito. Agora pegue 60 quilos, jogue nas costas de alguém aí que não está preparado. O cara vai, para que isso aqui? Que é isso? Não vou carregar esse negócio. Capaz dele cair no chão, porque ele não está preparado, né? Catar 60 quilos nas costas aqui. Talvez você que está aqui aguenta mais, né, irmãos? Estou falando de mim aqui, bem modesto. Jesus estava preparado, irmãos. Quando Jesus foi para a cruz, quando ele foi pendurado naquela cruz, ele estava preparado.
Ele não ficou surpreso com a vergonha, ele não ficou surpreso com o sofrimento, ele não ficou surpreso com a dor, ele não ficou surpreso com as vaias, ele não ficou surpreso com a saliva deles, ele não ficou surpreso com o sangue, porque ele estava preparado. A alegria é o foco antes do sentimento. Jesus é o nosso padrão. E o pecado traz prazer imediato, mas também escravidão e tristeza, irmãos. Mas a alegria proposta nos leva à santificação e à vitória. E o texto continua, Hebreus capítulo 12, versículo 3. E aí eu quero ler até o versículo 17 para encerrar. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Antes disso, o texto está falando, né, irmãos? Jesus, por causa da alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia. Daí entra, versículo 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que ele lhes dirige, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ela, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Circule essa palavra, perseveram. Aleluia. Deus os trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não sei o que te falaram, irmão, mas a minha Bíblia diz: busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuide com isso, irmão, se afastando da igreja, se afastando da graça de Deus, porque se contaminou com alguma coisa, porque foi influenciado com alguma coisa. E continua aqui, versículo 16: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Por um prato de comida, por um prazer momentâneo e passageiro, por uma discussão boba, por uma coisa da carne, por um debatezinho, trocou a sua salvação por um prazer carnal, momentâneo, transitório, passageiro. Diz aqui o texto sagrado, irmãos, versículo 17:
vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso é um alerta para cada um de nós.